Boa noite. As autoridades macaenses juntaram os jornalistas da televisão pública de Macau, onde estão vários portugueses, para lhes dizer que as suas notícias têm de ser patrióticas. Todos perceberam o que aí vem. A Lei de Segurança Nacional, ao abrigo da qual se tentou acabar de uma vez por todas com a autonomia de Hong Kong, chega embrulhada em amor ao território para provar que a ideia de um país com dois sistemas sempre foi uma contradição nos termos. Será o terceiro tema do Sem Moderação de hoje. Na segunda parte, também falaremos de liberdade. Neste caso, dos seus limites. 3.000 negacionistas, ou serão apenas opositores do confinamento, juntaram-se em violação à lei. Por cá, as coisas até são pacíficas e de pequena dimensão. É inevitável este cansaço, resulta de desinformação, até é bom sinal que ainda haja dissensão, é o tema da segunda parte do programa. Na primeira parte falaremos de sociedades discretas ou discretas. A elas, os seus membros devem alguma obediência e nelas criam cumplicidades. É legítimo, ao contrário do que propõe o PSD, obrigar os deputados que têm a declarar todo o seu património, manterem a sua filiação à maçonaria ao Opus Dei em segredo? Podem ser obrigados a divulgá-lo sem que isso viole os seus direitos? Se essa declaração for facultativa, como defende o PAN, serve para alguma coisa? Este é o tema da primeira parte e estamos aqui eu, Daniel Oliveira, o José Eduardo Martins, o Pedro Delgado Alves e o Francisco Mendes da Silva, como todas as semanas, para discutir estes temas. Vamos começar com aquilo que tem-se falado sobretudo da maçonaria, da Opus Dei erradamente, porque a lei, se bem percebo, não se aplica, também se aplica ao Opus Dei. Já ouvi pessoas dizer que não se aplica, porque aí estaria obrigatoriamente limitada por não se ter que declarar, por não se poder obrigar alguém a declarar a sua pertença religiosa. De qualquer das formas, há ou não há um problema? Eu sei, Pedro Delgado Alves, que és contra, porque tens falado publicamente, até no Parlamento, sobre esta divulgação, sobre esta exigência de divulgação, mas há ou não há um problema de incompatibilidade do cargo de deputado com uma obediência secreta a uma qualquer organização? Bom, o tema tem sido colocado, enfim, ele nasce de um projeto do PAN que visava criar um campo facultativo para se declarar isto, ou para se declarar a pertença a sociedades secretas ou discretas. A expressão usada até era discreta, até era uma das críticas àquilo que era precisamente a indefinição do que é uma sociedade discreta. Aliás, a dúvida sobre a inclusão do Opus Dei, no fundo, passava por o próprio entender que não tem nada de secreto na sua atividade e, portanto, não haveria nada a declarar e, portanto, e também quem tem tomado posição sobre o tema tem sublinhado isso no que diz respeito, por exemplo, à perspectiva do Opus Dei. Ora, em primeiro lugar, há que ter presente que já há um conjunto de coisas que têm de ser declaradas. Quem desempenhar funções na maçonaria, numa coletividade de bairro, no Opus Dei e ser cargos dirigentes ou for responsável pela organização, tem já que o declarar no seu registro de interesses, que está disponível online. Se porventura alguém se confrontar com um conflito de interesses, ou seja, ter que decidir uma matéria em que a sua filiação, a sua qualidade de associado, a sua qualidade de membro de uma coletividade se coloca como potencial fonte de conflito de interesses, também tem que fazer essa declaração antes de intervir no procedimento. E, portanto, aquilo que é proposto é, na proposta agora do PSD, um alargamento... A PSD e a do PAN, a diferença é a obrigatoriedade ou ser facultativo? Não é só essa a diferença. O do PAN cinge-se apenas à ideia de só as sociedades discretas é que obrigariam a que a qualidade de membro teria de ser declarada. O PSD diz que todas as associações de que uma pessoa faz parte teriam de ser objeto de declaração. Eu lembro de uma organização, pelo menos, em que isso é um problema seguramente, que alguém tem que declarar que é dos Alcoólicos Anónimos, parece-me. Não, há mais deste teor, ou seja, uma organização, por exemplo, de uma doença que uma pessoa, enfim, uma associação de doentes, a fibrose quística, o que seja, ou seja, não é líquido que, obviamente, daqui se infira necessariamente que aquela pessoa tem aquela doença, mas, obviamente, entra numa esfera da vida privada da pessoa, do próprio ou de um familiar, que a pergunta que se impõe, não sendo a pessoa dirigente da associação, portanto, não tendo responsabilidades perante o Estado e perante outros, se este elemento deve ser declarado e mais publicitado online. Porque também se tem sublinhado, falavas há bocadinho das declarações de rendimentos, as declarações de rendimentos são feitas e depositadas no Tribunal Constitucional, mas não estão no ar em permanência e não estão disponíveis para consulta, ou seja, não são acessíveis pela internet. E, portanto, há que ter presente também que a esfera entre o que é o domínio da vida pública de alguém e da vida privada, que ainda assim deve conservar uma esfera de reserva razoável, porque as pessoas não devem ficar também desprotegidas, e até o dia que deixarem de ser deputado, membro do governo, dirigente da administração pública, aquele elemento fica e continua no ar, ainda para mais hoje publicitado na internet,
internet. E, portanto, ao contrário, acho que os políticos não perdem o direito à privacidade. E tudo isto acompanhará a pessoa e que, por exemplo, algo como, num dos debates em que já estive, suscitava-se a questão, não é lícito que uma pessoa queira saber se alguém é ativista da causa LGBT. Com certeza, mas a pessoa pode ter um ativismo que não pressupõe assunção de funções dirigentes e saber, por muito que se combata o estigma e a discriminação, saber que se sujeita, caso opte por publicitar que faz um determinado tipo de ativismo, a consequências que pode não querer assumir e que pode não querer enfrentar. Sim. Dito isto... eu estava a tentar ir para o lado contrário. Calma, já lá vou. Sim. Mas o ponto a que chegamos é depois este. Então, perante isto, significa que se abrem as comportas por completo e que se opera uma restrição a direitos fundamentais, que é isto que se trata, restringir, por um lado, o direito à liberdade de associação, obrigando a uma declaração pela mera qualidade de ser membro, ou, em alguns casos, os mais críticos, que é, precisamente no caso do Opus Dei, ou de outras associações de natureza religiosa, que a pessoa, ao declarar que pertence a uma determinada entidade, na prática está a declarar algo que nem sequer lhe pode ser perguntado nos termos da Constituição, ou seja, ninguém pode ser perguntado pela sua confissão religiosa e, portanto, ou até sobre questões do seu foro de consciência. Ao assumir isto, temos potencialmente um problema de não se conseguir justificar suficientemente esta restrição. Tinha que haver a demonstração de que há uma necessidade e que, efetivamente, este problema se coloca neste contexto e nestas organizações e que, eventualmente, não se coloca noutros, porque eu acho que também está aqui subjacente um bocadinho uma ideia, não digo ultrapassada, mas muito datada do que é que são as formas como se movem os interesses e a forma como eles se organizam. E não deixa de ser curioso que num outro domínio, e volto a dizer também, o que já tenho dito em vários destes debates, normalmente eu até, enfim, costumo ser autor e apresentar iniciativas de reforço de transparência num conjunto de áreas. E, portanto, muitas vezes perguntam-me, então, o que é que aqui é diferente, por exemplo, das iniciativas apresentadas em matéria de registro de interesses de lobistas e outras que também já aqui discutimos? É toda a diferença do mundo. Porque, num caso, é a obrigatoriedade de alguém que reúne com um titular de cargo público nessas condições ser declarado para que se possa escrutinar a forma como o titular daquele cargo exerce aquelas funções. Outra é entrar numa esfera que, na ausência de demonstração, e não esquecendo, é disponível, tem já ser registado um conjunto de coisas, como o facto de ser dirigente, de haver um conflito de interesses e por aí fora. Alcança-se efetivamente uma vantagem aqui, e isto já foi até objeto de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, num caso que opôs a Itália uma lei em quase calcada a papel químico desta, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizia que efetivamente isto era violador do princípio da liberdade de associação que está plasmado na Convenção. Guarda-nos tempo para todos. Eu quero discordar de quase tudo o que o Pedro disse e, portanto, só estou a pedir antecipadamente o favor de guardar tempo para todos. Francisco, vou repetir a ideia porque o Pedro não respondeu. Ok, eu percebo todos os problemas que uma lei destas levanta. A questão é se ela está a tentar responder ou não está a tentar responder a um problema real, que é a existência de lealdades informais que não são assim tão informais, porque as informais tu não podes fazer nada, está ou não está a tentar responder à existência de grupos organizados que funcionam como grupos de pressão política e empresarial, secretos, e económica, etc. O aparelho judicial, o poder... Se não é legítimo querer responder a isto. Independentemente da gente poder, ou seja, nós antes do programa estávamos a falar exatamente disso. Nós podemos discutir o princípio e depois até concluir que não temos resposta legal, justa e equilibrada para resolver o problema do princípio. Mas há ou não há um problema de princípio? Deixa-me começar de outra forma, que é, eu tenho muita dificuldade em levar esta lei a sério, por várias razões. A primeira é que é uma lei que eu posso apostar que vai ser aplicada 0 vezes. Nisto que estamos aqui a falar. Porquê? Porque se a maçonaria é secreta e se as pessoas estão na maçonaria para... Só vai dizer quem é da maçonaria que não é um problema, não é? Basicamente. Não, o facto de a maçonaria ser um problema leva a que as pessoas, é a razão pela qual as pessoas que na dela fazem parte não se vão declarar. Até porque provavelmente é preciso dizer que há pessoas que se declaram que são provavelmente não estão no Parlamento. Então nem vamos levar a sério este argumento de que tem que declarar o conflito de interesses, porque se não declaram sequer a associação de que fazem parte, seguramente o que nunca declaram é este sonho que o Pedro aqui tinha de declararem o conflito de interesses porque são obrigados por lei. É justamente para combater isso que estamos aqui a tentar fazer alguma coisa diferente. Ninguém declara... Essa ordem de razões é um mecanismo que então não existe sequer. O conflito de interesse é quando te cruzas com um caso em que vais ter que tomar uma decisão sobre uma associação da qual és membro. Pode ser um clube de futebol, pode ser uma coletividade local, pode ser a maçonaria, pode ser o Opus Dei. Agora, o ponto é, uma declaração geral e abstrata, sem a existência de um conflito concreto, é que é gerador de dificuldade, porque expõe uma escala particularmente diferente
Mas cá estaremos para acompanhar a aplicação da lei, para ver quantas vezes, se for aprovada, para ver quantas vezes é que ela vai ser aplicada. Depois eu tenho a sensação de que a lei até pode fazer sentido, mas aquilo que é... Mas faz ou não? Aquilo que, já te digo, aquilo que leva à sua à proposta, por parte, designadamente, do PSD, é um problema que o Rui Rio tem com a sua oposição, que acha que são todos maçons, e se calhar muitos deles até são. Que redução absurdo, Francisco. Muitos deles até são. Que redução absurda. Depois há uma certa ideia, a meu ver, sobre as redes de influência que é ou insuficiente ou... Enfim, fico-me por aqui, insuficiente, porque é o que estávamos a falar há pouco. Hoje em dia, esta ideia de que as grandes redes de influência estão ou na maçonaria ou no Opus Dei é bastante arcaica, parece-me. É bastante 80, anos 80. Ou até anos 80 do século XIX. Opus Dei não, porque... Lamento muito. Está bem, claro, sim, a maçonaria é um bocado isso. Hoje em dia, se calhar, há grupos informais à volta, por exemplo, da Capela do Rato, que se calhar são mais influentes do que a maçonaria, etc. Sim. Não sei. A Capela do Rato, círculo ao pé da Opus Dei, E nem sequer coincidem com a velha maçonaria republicana que eles acham que estão a defender. E aqui vou concordar em princípio com aquilo que o Zé Eduardo vai dizer. E aproveito antes disso para dizer que não há para o que nós estamos aqui a querer discutir e para responder à tua pergunta sobre se há um problema, eu acho que há um problema, mas não me venham cá misturar o Opus Dei com a maçonaria. E misturar... Não, mas Daniel, digo-te já porquê. Não conhecer a vida, Daniel, nem parece teu. O Opus Dei é uma prelatura da Igreja Católica. Com imenso poder na educação. Com imenso poder que tu sabes, deixa-me dizer, com imenso poder, se calhar, da educação, mas público, com colégios que são públicos. Claro que sim, e cujos membros, como todo, deixa-me falar, anda lá, deixa-me falar, mas não vais interromper agora. Com a exigência de obediência que não é pública. Não, desculpa. Não é pública. Não, há uma obediência que todos os católicos têm, que é de, enfim, intervirem na política e intervirem para promover, ou chame-lhe o que quiseres, o Evangelho. Para praticar o Evangelho, e isso é no Opus Dei, ou qualquer católico, faça parte do Opus Dei ou não. Agora, comparar isso... Mas essa obrigação de intervir civicamente não pode ser contraposta a uma obrigação de declarar isso, porque isso, no caso, todos reconhecemos. A Constituição tem uma norma taxativa. Agora, eu não consigo. Está a dizer que há um problema com a maçonaria, não há nada. A maçonaria que eu respeito muito e que compreenderia num regime não democrático, a partir do momento que tens um regime democrático, pluralista, que sentido é que faz uma obediência secreta? Uma obediência secreta que nós, aliás, até podemos suspeitar. Até temos razões para suspeitar, e passando a bola para o Zé Eduardo, temos razões para suspeitar que aquilo que move grande parte das lojas maçónicas que há hoje em dia já não são os ideais democráticos e os ideais da liberdade, são, aí sim, os ideais dos interesses particulares. Espera, deixa-me arrancar pelo menos. Tiro. Aqui o não moderador também fala. Tira deste que Zé Eduardo, para já... Há aqui uma distinção que não foi feita, apesar de tudo, há maçonarias diferentes. Não há diferentes Opus Dei é só é uma organização. A maçonaria não é uma organização, é um conjunto de organizações. O GOL é uma coisa, é por isso que este documentário é anacrónico, porque imagina uma maçonaria que já era ridícula no tempo do Pedro do Guerra e Paz, quanto mais... Olha, para falar assim, eu também acho a Opus Dei uma organização ridícula, anacrónica... Eu católico sou, que é que estás a dizer isso a mim? Para que estás a dizer isso a mim? Eu contrapus alguma coisa sobre isso? Isto é só um statement teu, não tem nada a ver com isso. Não, é porque eu tenho uma coisa, eu acho que há um problema com as organizações secretas, acho mesmo que há um problema, não acho que seja o principal problema, mas acho que há um problema, compreendo o espírito da lei, apesar de achar que ela é impossível de aplicar e, portanto,
Se é impossível de aplicar, mais vale não existir, não é? Porquê que é impossível de aplicar? Porque, pela razão que foi dita, ou seja, se tu... Porque a malta vai praticar o crime de falsas declarações. É pá, fixe, eu prefiro ter políticos que se arriscam a praticar o crime de falsas declarações. Não tens como provar. Como é que provas? Teve duas reuniões na loja Mozart, por exemplo. Isso não quer dizer que seja... Olha, os temas da loja Mozart estão quase todos a ser investigados pelo Ministério Público. Portanto, se calhar daí até vais buscar alguma informação. Não deites fora. Não deites fora. Porque se calhar a maçonaria servir para o homem que tinha acesso à informação toda dos serviços secretos, andar a reunir de aventalinho com o senhor da empresa que já nem existe, cuja história dispensamos-nos aqui de fazer e para que é que servia, está aí a evidência de que o PSD até pode ter um problema lá de uns minions que acharam que foram fazer uns clubezinhos de interesses numas coisitas que chamaram maçonaria. Mas esse não é o verdadeiro problema que enfrentamos aqui, pois então, não. Qual é o problema? Vá. O problema que enfrentamos aqui, e não vamos reduzir isto ao absurdo da maçonaria, nem ao tema de meia dúzia de indigentes do PSD que acharam que isto era moda e que lhes facilitava a vida. Porque, meu amigo, disso estamos todos cientes e eu melhor que tu, ok? Estamos todos cientes e eu melhor que tu. Não é essa a questão. A questão é, vamos lá ver, em primeiro lugar, é uma redução. Porque é que nós só estamos a falar da maçonaria aqui os quatro perante projetos de lei? Nós que somos os mediadores da informação, nos prezamos de fazer muito serviço público neste canal, procurando, na medida da nossa fraca luz, interpretar a realidade, nós não estamos a discutir uma coisa para que as pessoas que são da maçonaria tenham que dizer que são da maçonaria. Não é nada disso, meus amigos. Nós estamos a dizer aos que se candidatam a ser políticos e nossos representantes que declarem, além das sociedades, cujo voyeurismo já é total. Eu, por exemplo, preenchi a declaração N vezes. E vou-te dizer, declarar quantas prestações me faltam pagar do carro, a mim que toda a vida me achei um tipo, sei que sou um tipo sério, faz um bocadinho de confusão, mas faz parte. Eu queria ser candidato a deputado, dizia quantas prestações me faltam pagar do carro, qual é a minha cota na sociedade. Até deve ser um bocado deprimente. Nesta lógica de que a teleologia é trazer alguma transparência a quem se candidata à política, eu não acho que haja uma zona que precise mais de transparência que a relação entre, estavas a fazer bem o distinguo, porque na cabeça duvido muito de quem hoje já manda no PS, mas no velho PS, o PS surge da maçonaria republicana, da resistência. Vamos lá ver. Eu li o Guerra e Paz em miúdo. E, portanto, aprendi com o Pedro que os homens são o que são e que a maçonaria sempre foi o que foi. Mas admito a bondade, a generosidade... Até porque a maçonaria aqui existiu durante a ditadura. De uns quantos que durante a ditadura resistiram e até fazeram partido apesar disso. O que é que a loja Mozart do Sr. Nuno Vasconcelos da Ongoing tem a ver com isso? O que é que ir recrutar aos serviços secretos gente que depois se vem a demonstrar no Ministério Público que está envolvida em N processos, no mínimo, suspeita de tráfico de influências, tem a ver com isso? E, portanto, nós estamos a falar, vou citar Vital Moreira, para que não restem dúvidas que estou a citar alguém da minha área. Não tenho dúvidas, e nenhum de nós nesta mesa tem, senão não é honesto, desculpem, não tenho dúvidas que a filiação em grupos de interesses privados em geral e nas irmandades em especial constitui fator de favoritismo e compadrio no exercício dos cargos públicos, nomeadamente no recrutamento pessoal, na contratação pública, no licenciamento e na fiscalização, na atribuição de subsídios e de outras vantagens públicas, na dispensa ou no fechar de olhos ao incumprimento das obrigações públicas. A famosa frase, não sei se verdadeira ou se falsa, atribuída ao antigo presidente do PS, de aos amigos tudo, aos outros a lei. A declaração de interesses do grupo constitui, a meu ver, condição essencial do princípio republicano da dedicação exclusiva à causa pública e do princípio constitucional da imparcialidade e da isenção na administração pública. Faz pena ver partidos de esquerda, a começar pelo PS, escreveu Vital Moreira anteontem, faz pena ver partidos de esquerda, a começar pelo PS, a rejeitar esta proposta. E eu tenho pena que ela seja rejeitada, porque deixem-me dizer uma coisa, por mais ineficaz que seja, o que é que vocês contestam no princípio que eu, se me candidato a deputado numa democracia, devo declarar as associações discretas das quais faço parte? Qual é o problema disso? Isso é outra coisa. Eu até podia alinhar por aí, mas não é essa a questão. Qual é a contração de direitos fundamentais que esta declaração de transparência, quando me candidato a representante do povo,
qual é a contração de direitos fundamentais. Não consigo perceber, vejo nisto grande vantagem e acho que nós decidimos todos esconder-nos atrás de um princípio anacrónico para fecharmos os olhos à realidade concreta que temos pela frente. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. E é disso que se alimentam os populistas, os verdadeiros populistas, que depois dizem as atuardas de vão de escada, que criam um anátema contra os políticos, é desta resistência, é um exercício simples de transparência que se alimentam. Peço desculpa, é a minha opinião. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Falou e disse. Eu concordo com o princípio de tudo o que tu disseste, aliás, é a minha posição há bastante tempo, e acho mesmo complicado ter deputados e políticos e pessoas que órgãos públicos que têm obediências secretas, e se são secretas quer dizer que as escondem. Agora, o Pedro levantou aqui várias questões que são complicadas. És tu obrigado a dizer que fazes parte dos Alcoólicos Anónimos? As organizações... porque não partas do princípio que não tem nada a ver, não é verdade. As organizações essa é pública, não é? Espera, deixa-me acabar a frase. Até ter feito parte do Colégio Militar, como tu sabes, cria cumplicidades entre as pessoas, sabes isso, quem diz o Colégio Militar não é... A realidade do futebol profissional, ou do associativismo do futebol, mas do associativismo desportivo, muitas vezes até tem sido aquela que, associada muitas vezes e entrecruzada com as outras, é igualmente melindrosa. A minha questão na exata mesma escala. Concordando com o princípio que tu disseste, porque me levaria a nunca fazer parte de uma organização secreta ou discreta, porque acho anacrónico, faria parte de uma organização secreta ou discreta em ditadura, evidentemente. Com gosto e com espero com bastante ativismo. Até fundava. Agora, a minha pergunta é se isto não levanta, não abre uma porta que depois não sabes exatamente onde fechar para conseguir distinguir o que tu... Na tua intervenção não és obrigado a distinguir. Com exceção de um à volta da mesa, nós somos todos a favor da ideia de que a vida humana não é inviolável por via do artigo 24º da Constituição e estamos neste momento, são os seus deputados, a lutar com a ideia de que precisam de estabelecer um conceito de lesão grave, definitiva e irreversível, com ou sem consenso científico, para incluir no direito à morte assistida aquelas pessoas que não tendo uma doença incurável têm uma doença que lhes causa sofrimento para o resto da vida e que não vão conseguir tratar. Não é fatal. Isso é técnica, que não é fatal. Isso é técnica jurídica. Sim. Se tu queres dizer, eu não tenho que declarar sou alcoólico anónimo, membro do clube de swing da parede ou outra coisa do género... É um spin daquele Carcavelos. O ponto é possível. Nós regressamos na segunda parte para falar de uma organização não secreta, informal, que são os negacionistas. Até já.